A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Hoje vamos estudar um pouco falando sobre a destruição dos cananeus. E uma das primeiras perguntas que muitas vezes nos fazemos é por que os cananeus foram expulsos? E por que Deus ordenou que fossem expulsos os cananeus? Bom, se nós pudéssemos falar sobre esse assunto com Deus, o que Ele nos responderia? Bom, hoje, através da luz da Palavra de Deus, da Bíblia, nós vamos compreender um pouco essa história. Em primeiro lugar, por que os cananeus foram expulsos? Os cananeus, em certo sentido, tomaram posse de uma terra que não lhes pertencia. Cerca de 400 anos antes, Deus havia prometido ao fiel Abraão e aos seus descendentes que herdariam a terra de Canaã. Isso nós podemos ler em Gênesis, no capítulo 15, verso 18. Deus cumpriu sua promessa quando fez com que a nação de Israel, que descendeu de Abraão, ocupasse a região. Bom, pode alguns dizer que eles já viviam lá e, portanto, tinham o direito de continuar naquela terra. Mas, com toda certeza, o soberano Deus, o nosso Senhor Criador de todas as coisas, tem o direito supremo de determinar quem deve morar e aonde morar. Atos capítulo 17, 26 fala assim: e ele fez de um só homem todas as nações dos homens para morarem na face de toda a terra, e fixou os tempos determinados e estabeleceu os limites da habitação dos homens. E 1 Coríntios 10, 26 fala: pois a Deus pertence a terra e tudo o que nela há, ou seja, tudo pertence a Deus. Antes da nação de Israel entrar na terra prometida, Deus tinha dado instruções rigorosas quanto ao que deviam fazer com os moradores dali. Deviam ser totalmente destruídos, porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em heranças, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-las-á totalmente, os heteus, os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os aveus e os jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 20, 16 e 17. O Senhor repetiu essa ordem depois dos israelitas atravessassem o Jordão e entrassem em Canaã. Em várias ocasiões, o livro de Josué declara que a destruição das cidades e dos cananeus pelos israelitas foi ordenada pelo Senhor. Podemos ler em Josué 2:6, 8:1 e 2 e no capítulo 10:8 do livro de Josué. Os crentes do Novo Concerto frequentemente argumentam sobre até que ponto essa destruição em massa de seres humanos é corrente em outra parte da Bíblia, como revelação divina, que tratam do amor, justiça de Deus e do seu repúdio à iniquidade. A destruição de Jericó é um relato do justo juízo divino contra um povo iníquo em grau máximo de irremediável, cujo pecado chegava a atingir sua plena medida. Gênesis 15:16 fala assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deuteronômio capítulo 9, versos 4 e 5 diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus os
lançar fora diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lanças fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Porque Deus não permitiu que os cananeus morassem com os israelitas. Não devem morar na tua terra, disse Deus a respeito dos cananeus, para que não te faças pecar contra mim. Caso servisse os seus deuses, tornar-se-ia para ti um laço. Êxodo 23:33. Mais tarde, o profeta Moisés falou a Israel: é por causa da iniquidade destas nações que Jeová, teu Deus, as desaloja, de forma que essas nações eram iníquas. Imoralidade, adoração pagã e sacrifícios de criança eram muito comuns em Canaã. O historiador bíblico Henrique observou que os arqueólogos, ao escavar a área, encontraram grande quantidade de jarros contendo os despojos de crianças que tinham sido sacrificadas a Baal, um deus muito importante para o povo cananeu. Ele acrescentou: a área inteira se revelou como sendo um cemitério de crianças recém-nascidas. Era assim, praticando a licenciosidade como um rito, que os cananeus prestavam seu culto aos deuses e também assassinando seus primogênitos como sacrifício aos mesmos deuses. Parece que, em grande escala, a terra de Canaã tornou-se uma espécie de Sodoma e Gomorra, de âmbito nacional. Alguns arqueólogos que têm escavado as ruínas das cidades dos cananeus admiram-se de Deus não as haver destruído há mais tempo. A destruição total dos cananeus era necessária para a salvaguarda de Israel da destruidora influência da idolatria e pecado dos cananeus. Deus sabia que aquelas nações ímpias continuassem a existir e ensinariam os israelitas a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses. E pequeis contra o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 20:18. Este versículo exprime o princípio bíblico permanente de que o povo de Deus deve manter-se separado da sociedade ímpia ao seu redor. Não haviam outros povos maus na terra naquela época? Por que os cananeus foram escolhidos? De maneira seletiva, Deus destruiu pecadores em muitas ocasiões. Quando a terra ficou cheia de violência nos dias de Noé, Deus trouxe um dilúvio que eliminou todas as pessoas, com exceção de uma família, a de Noé. Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra quando os pecados de seus habitantes se tornaram muito graves. E ele decretou a destruição da capital da Síria, Nínive, cidade de derramamento de sangue. Por fim, ele acabou poupando quando seus habitantes se arrependeram de sua conduta errada. Quanto aos cananeus, Deus os destruiu para proteger Israel, a nação de onde viria um futuro Messias. A destruição das cidades cananeias e seus habitantes demonstra um princípio básico de julgamento divino. Quando o pecado de um povo alcança sua medida máxima, a misericórdia de Deus cede lugar ao juízo. Deus já aplicara esse mesmo princípio quando, na época do dilúvio, a destruição das cidades iníquas de Sodoma e Gomorra, como nós falamos, entre outras situações.
A história subsequente de Israel confirma a importância desse princípio e da ordem divina de que todas as nações pagãs fossem destruídas. Na realidade, os israelitas desobedeceram ao mandamento do Senhor e não expulsaram completamente todos os habitantes de Canaã. Como resultado, começaram a seguir seus caminhos detestáveis e a servir aos seus deuses ídolos. Juízes, no capítulo 1, versículo 28, fala assim: E sucedeu, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Josué destruíra muitos cananeus. Mesmo assim, ao morrer, um grande número deles continuavam na terra. Deus tinha ordenado Israel expulsar por completo os cananeus, por causa da perversão moral da sua religião. Porém, descumprindo as ordens de Deus, neste particular, fizeram concessões aos cananeus, resultando assim em sua ruína e derrota para o povo de Deus. Deus cessou de ajudar os israelitas na expulsão total dos inimigos, porque eles deixaram de ser um povo separado e santo, que antes abominavam os caminhos malignos do povo pagão em derredor. Ao lermos o capítulo 2 de Juízes, nós vamos compreender. No princípio dos juízes, a nova geração de israelitas desviou-se dos caminhos e ensinos de seus pais, abandonaram seu relacionamento pactual com Deus e se desviaram para a iniquidade. Começaram a contestar as novas leis da geração que se estabeleceram na terra. Deixaram de obedecer à palavra de Deus e passaram a ver segundo seus desejos. Os israelitas não se separaram totalmente da cultura maligna dos cananeus. Pelo contrário, preferiram os benefícios materialistas e os prazeres imorais dos cananeus. Aceitaram um casamento misto com os cananeus e também culto idólatra a Baal e Asteroide. Surgiu daí, inevitavelmente, o sincretismo entre as duas culturas e as suas maneiras de viver. Esse fato histórico de Israel revela que a inclinação natural do ser humano, desde a queda, é para o mal. A vitalidade espiritual de um crente ou grupo de crentes decresce a não ser que haja renovação espiritual periódica pela graça de Deus mediante arrependimento, oração e reconsagração. E o livro de Juízes é a história daquilo que o Senhor fez em resposta a essa apostasia. Perguntamos: a destruição dos cananeus não entra em conflito com o amor de Deus? A princípio, o fato de Deus exterminar cananeus parece não estar em harmonia com o seu amor. No entanto, esse amor fica bem evidente quando analisamos mais fundo esse assunto. Deus viu com bastante antecedência que o povo de Canaã estava indo no caminho errado. Mas em vez de destruí-los imediatamente, mostrou paciência e deixou passar 400 anos até que o seu erro se completasse. Quando os pecados dos cananeus atingiram um ponto que não havia mais nenhuma esperança de melhora, o Senhor Deus Jeová os destruiu. Mesmo assim, ele não executou indiscriminadamente todos os cananeus. Por quê? Porque alguns poderiam mudar de proceder. O Senhor mostrou misericórdia aos que estavam dispostos a fazer mudança, como Raabe e os gibeonitas. Podemos ler Josué 9, 3, 11 e os versículos 16 a 27. E como também está escrito lá em Hebreus 11, 31. Como um Deus de amor pode destruir qualquer ser humano?
É compreensível que alguém questione isso, pois apesar da destruição de vidas humanas não é nada agradável. Mas na verdade é o amor de Deus que o motiva a tomar medidas tão drásticas contra a maldade. Para ilustrar, quando um paciente está com gangrena, os médicos muitas vezes não têm outra escolha a não ser amputar o membro afetado. Ninguém gosta de realizar esse procedimento, mas um bom médico sabe que deixar a doença se espalhar é uma alternativa muito pior, visto que se importa com as pessoas. Então ele realiza essa tarefa desagradável para o bem-estar de seu paciente. De maneira similar, o Senhor Deus não gostou de destruir os cananeus. Ele mesmo disse: não tenho prazer na morte dos ímpios. Ezequiel 33:11. Ao mesmo tempo, seu propósito era que o Messias, aquele que abriria o caminho para a salvação de todos os que estivessem em fé, viesse da nação de Israel, como está lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, Deus não podia de forma alguma permitir que Israel fosse contaminado com as práticas detestáveis dos cananeus. Então ele ordenou que os cananeus fossem eliminados ou expulsos da terra. Ao fazer isso, Deus demonstrou notável amor esse que o motivou a realizar uma tarefa desagradável para benefício dos seus adoradores fiéis. Será que o relato da destruição dos cananeus tem valor para nós hoje? Sim, pois em Romanos 15:4 diz: todas as coisas escritas outroras foram escritas para nossa instrução, para que, por intermédio da nossa perseverança, por intermédio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança, de modo que o que aconteceu em Canaã nos instrui e nos dá esperança. Estes relatos nos ensinam muito. Por exemplo, Deus teve misericórdia de Raabe e dos gibeonitas e poupou por terem depositado fé nele. Isso nos mostra que qualquer pessoa que realmente desejar agradar a Deus pode fazer isso, não importa seu passado ou pecado cometido. Atos 17:30. Os relatos sobre a destruição de Canaã também nos dão esperança por nos dar uma ideia de que Deus fará do futuro próximo. Ele nos garante que Deus não permitirá que o mal prevaleça completamente sobre o bem. Pelo contrário, a Bíblia afirma que em breve Ele destruirá todas as pessoas más e dará um novo mundo justo aos que o amam. Naquele tempo, essas palavras consoladoras se cumpriram. Espera em Deus e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará para tomares posse da terra. Quando os ímpios forem decepados, tu o verás. Salmo 37:34. Finalmente, a destruição daquela geração de cananeus tipifica e prenuncia o juízo final de Deus sobre os ímpios, no fim dos tempos. O segundo e verdadeiro Josué da parte de Deus, Jesus Cristo, voltará com justiça com os exércitos do céu, a fim de julgar todos os ímpios e de batalhar contra eles. Apocalipse 19:11-21. Todos aqueles que rejeitarem a sua oferta de graça e salvação e que continuarem no pecado perecerão, assim como os cananeus. Deus abaterá todas as potências mundiais e estabelecerá na terra o seu reino de justiça. Aleluia! Para a meditação, Apocalipse 18:20-21, capítulo 24-10 e capítulo 21, de 1-4. Amém? Meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Espero que esta lição nós possamos aprender que Deus é amor e Deus não faz pacto com o pecado. Deus aborrece o pecado, mas Ele ama a pessoa. Quando você se arrepende, quando eu me arrependo, quando nós nos arrependemos com o coração sincero, temos a certeza de que Deus não nos abandonará.
Pelo contrário, Ele nos perdoará, Ele vai sarar a nossa terra, vai sarar a nossa vida, a nossa alma, e Ele vai nos restituir a verdadeira vida, a verdadeira paz que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar meditando na palavra, leia a palavra. Eu peço que, se você esteve até aqui, deixe o seu like, compartilhe esse estudo. Fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.